Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sem futebol na Europa até o fim de 2021? Essa foi a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Essa notícia caiu como uma bomba. Só que as ligas querem voltar aos campeonatos já no mês que vem, em maio. Como é que a gente fecha essa conta? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Enquanto a gente está tentando alguma notícia boa, positiva, um fio de esperança para que a gente tenha algum prognóstico de que a vida volte ao normal, consequentemente o futebol, vem essa informação que caiu realmente como uma bomba, que a Organização Mundial de Saúde recomendou, sugeriu a paralisação dos campeonatos europeus até o fim de 2021. Você não ouviu errado, você não leu errado, não é ao fim de 2020, é 2021. Seria mais um ano sem futebol na Europa. É uma informação de forma exclusiva que foi publicada nesta terça-feira pela revista Placar e também replicada pela revista Veja, do repórter Alexandre Senechal, que apurou essa reunião, informações dessa reunião que foi feita em videoconferência da Organização Mundial de Saúde com membros da UEFA e também com clubes da Europa. E entre todos os cenários discutidos e debatidos nesse momento, houve uma recomendação de 2 epidemiologistas que estão acompanhando de perto o vírus e uma situação bem complicada no continente europeu, que sugeriram realmente a paralisação do futebol europeu até o fim de 2021. A primeira coisa, tá, gente? É uma sugestão. É uma recomendação que, evidentemente, a gente tem que levar em conta e tem que tentar entender porque, na verdade, a grande dúvida que eu tenho é essa. Por mais que venha uma recomendação da ciência, a ciência, ela por si só, ela já é de perguntas abertas, né? A ciência não se permite tantas certezas, ainda mais com algo tão incerto quanto esse vírus. E aí não sou eu que digo, são os médicos, os especialistas, que a cada semana que passa, a gente vai aprendendo a lidar com esse vírus. De que forma ele se alastra, qual o comportamento dele, de que forma ele nos atinge. Tudo isso está sendo avaliado nesse momento. Você fazer uma projeção tão distante com algo que muda a todo momento me parece um pouco prematuro. Mas assim, de novo, tá, gente? É uma análise, uma leitura e também de quem acompanha uma necessidade de que as coisas comecem a voltar ao normal dentro das medidas de segurança cabíveis, né? Para que a gente também não dê um passo maior que a perna, para que a gente saiba onde está pisando. Então, por isso, nesse momento, me parece uma sugestão arriscada ser tão longínquo assim, né? A gente está falando do fim de 2021. Não estou nem falando do impacto que isso geraria. Vamos falar sobre isso em seguida. Mas, poxa vida, você não sabe como será o comportamento desse vírus ou o comportamento global dessa situação no próximo mês. Como que você vai projetar algo no fim do ano que vem? Me pareceu um pouco exagero, mas assim, né, com todo o respeito, porque pode ter médicos, especialistas assistindo esse vídeo, que obviamente tem muito mais embasamento para ter esse tipo de afirmação do que eu. Eu estou baseado no que a gente está lendo, no que a gente está acompanhando, de que você está conseguindo só dar o passo até a próxima semana, os próximos 15 dias. Imagina projetar algo para o final da próxima temporada. É meio utópico. Agora, sendo uma recomendação, sendo uma sugestão, mesmo que venha de especialistas e de quem a gente tem que parar para entender, estudar e se informar, primeiro, a UEFA não é obrigada a acatar. Por enquanto, a gente está falando de uma sugestão, né, de um alerta. O ideal seria que os campeonatos não funcionassem até o fim de 2021. Imagino eu que seja um estudo feito com um prognóstico de alastramento do vírus, e o futebol ele envolve aglomerações, não somente de portões abertos, mas com a reunião das partidas, com as 2 delegações, com aglomerações que estariam sujeitas a acontecer com uma partida em andamento, seja fora do estádio, em bares, restaurantes, nas casas das pessoas, enfim, seria um episódio que proporcionaria aglomerações, que é o que eles querem evitar. Imagino eu que tenha sido todo esse embasamento feito pelos médicos que sugeriram essa paralisação. Mas a UEFA não só não é obrigada a acatar, como não é o que indica pelas informações que chegam da Europa. Primeiro vamos tentar mapear o que acontece lá. Nós temos 2 milhões de casos no mundo, 1 milhão deles no continente europeu.
São 100 mil mortos na Europa. É realmente uma situação muito delicada que vive o continente. Então, por isso, a gente precisa entender a preocupação da OMS. As principais ligas da Europa, Itália, Espanha, França e Inglaterra, são os países mais afetados pelo vírus. Bom, a situação da Espanha e da Itália, então, se vocês estão acompanhando, né, realmente são muitas mortes, com praticamente o colapso do sistema de saúde, mesmo países que têm uma estrutura muito melhor do que nós aqui no Brasil, para se ter uma ideia, que estão enfrentando isso, e agora os Estados Unidos que estão enfrentando essa catarse toda lá no país na América do Norte. Mas no continente europeu, você tem, além de uma concentração muito grande de casos e mortes, você tem nesses países o maior índice, que são países das principais ligas. Porém, mesmo assim, a informação que chega é que no mês de maio, a maioria desses clubes já volte ao treinamento. Na Alemanha, alguns já estão retornando com alguns cronogramas diferenciados, né, com planejamento, grupo de atletas que não convivem o tempo inteiro ali ao mesmo tempo no vestiário, no campo e tudo mais, mas que têm a estrutura e o aparato dos seus clubes. Isso deve acontecer com as outras ligas nos outros países também no mês de maio. E até o início de junho, a intenção é que já tenha a bola rolando. E que esses campeonatos, essas ligas, como na Premier League, como na Bundesliga, esses campeonatos que têm aí 9, 10 partidas para serem finalizadas, que eles sejam finalizados até o mês de julho. E aí a UEFA pretende que a Liga dos Campeões da Europa e também a Liga Europa tenham os seus jogos no mês de agosto, mesmo que a Champions seja em jogos únicos nas quartas, semi e final. A final naturalmente já é. Para poder tentar colocar em datas, né, tanto a Liga Europa quanto a Champions League. E no mês de julho, antecipadamente, você finalizaria todas essas ligas, fechando o ciclo do calendário europeu ainda no mês de julho, para finalizar a Champions também e recomeçar a próxima temporada. É uma ideia, um desenho do que pretende a UEFA, mas ainda todos esses jogos de portões fechados. Os clubes ainda estão resistentes com isso por dois motivos. Primeiro, que portões fechados terceiro, né? São 3 motivos. Primeiro, que portões fechados é o anticlímax do futebol. É muito ruim você jogar de portões fechados, mas tudo bem, vamos entender essa situação. Segundo, não tem renda. Você tem todo o custo de abrir um estádio e de fazer uma partida sem renda, mas tudo bem, vamos entender que a situação é atípica. Terceiro, que talvez seja o mais importante, né? Talvez não, com certeza, que é o fato desses jogadores estarem expostos ao contágio. Aí tudo bem, vamos imaginar que haverão testes possíveis para toda uma proteção. Aí só nesse caso, né? E eu nem sei se isso vai acontecer, mas eu imagino que sim, você teria a realização do jogo, pelo menos para cumprir o calendário. São possibilidades que, por enquanto, estão sendo aventadas. E o mais surpreendente é que todas essas possibilidades já estavam sendo cogitadas quando, de repente, vem a OMS e sugere paralisação dos campeonatos até o fim de 2021. Dificilmente isso será aceito, porque para o complemento, para vocês terem uma ideia, dessas 10 rodadas, 12 rodadas, dessas principais ligas, se eles não forem jogados, por exemplo, o prejuízo está avaliado em 4,6 bilhões de euros. Só nesse período, só no complemento da temporada que ainda não terminou. Imaginem só você simplesmente cancelar campeonatos, este que está em vigência, como o início do próximo calendário até o fim do ano que vem. Quantos contratos rompidos com patrocinadores, com jogadores, como você manteria toda a estrutura do futebol por mais de um ano, seria realmente um colapso. Não teria como se fazer futebol no mundo, e aí a Europa possivelmente ditaria as regras para o restante do planeta e a coisa geraria um efeito cascata muito, muito ruim. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu espero que a gente possa voltar à nossa normalidade o mais breve possível, mas tudo vai depender também do andamento da curva desse vírus e do controle, seja na Europa, seja no restante do mundo. A gente vai ter que aguardar mais uns dias para ter um desenho um pouco mais claro, mas a UEFA quer uma coisa muito contrária do que recomenda a OMS hoje. Serviu para debate, serviu para a gente pelo menos tentar entender que se vem um alerta é porque a coisa deve ser muito séria. Porém, há uma necessidade econômica, né,
de todo o status quo do futebol de ser mantido para que você o realize. Se não mês que vem, como que é a UEFA, ou até julho, pelo menos até o final do ano, ou nos próximos meses, quando a coisa acalmar. Senhoras e senhores, estamos diante de algo muito traumático, realmente, que gerará sequelas durante muitos anos. Comentem aqui embaixo o que vocês acham dessa história toda, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!